Olá, boa tarde. Bem-vindos aos 5 minutos de ciências. Este espaço que espero vir a ser semanal e onde vos falarei dos temas em estudo e aproveitarei também para vos falar sobre as dúvidas que, entretanto, me fazem chegar. Mas antes de mais, espero que estejas bem, de saúde. Espero que, apesar deste confinamento social, estejas bem, que tenhas aproveitado, ou que estejas a conseguir aproveitar este tempo para alguma introspecção e para fazer, essencialmente, memórias, para construir memórias, para que daqui a uns anos todos possamos dizer que houve um mês, quem sabe 2 meses, em que o que tivemos que fazer foi estar em casa. Pedirem-nos para salvar os outros estando em casa é um desafio que até hoje a humanidade pouco conseguiu viver, ou se calhar sem exemplo, e é algo que temos de aproveitar e aproveitar da melhor forma. E eu penso que a forma é fazendo destas dificuldades oportunidades. Têm sido várias as iniciativas no sentido de minorar as dificuldades criadas por este isolamento social e muitas empresas têm aproveitado esta circunstância como oportunidade de crescimento. Uma delas são estas empresas de comunicações, uma das quais é aquela que estou a usar, que são as ferramentas do Google. Nunca, como hoje, se falou tanto em ensino à distância, e este é o exemplo de como uma contrariedade se pode tornar numa grande oportunidade. Bem, falemos então do aparelho reprodutor. Antes de ir de férias, tínhamos lançado este desafio e muitos de vós dedicaram-se a procurar compreender como é constituído e como funciona o nosso aparelho reprodutor. Em boa verdade, somos 2 aparelhos reprodutores, o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino. Relembro que, estou aqui a lembrar-me de uma curiosidade, alguém dizia, eu entendi mais facilmente o aparelho reprodutor feminino, o aparelho reprodutor masculino tem muitos órgãos, sim. Temos um conjunto de órgãos, os órgãos que produzem as células sexuais, que produzem os gámetas, são os gónadas, no caso masculino, então os gónadas são os testículos. Temos depois as vias sexuais, que são os canais por onde vão passar as células sexuais até irem para o exterior. E temos ainda, no caso masculino, e também no caso feminino, embora dele não se fale tanto, as glândulas anexas. No caso, as vesículas seminais, as glândulas de Cooper e a próstata. No caso feminino, se falarmos apenas em vias genitais, útero, trompa de falópio e vagina, e nas gónadas, que são os ovários, de onde saem os óvulos. Devemos ver que, em boa verdade, não se libertam os óvulos durante a ovulação, mas mais à frente lá chegaremos. Ora, neste desafio que vos lancei hoje, agora era como se regula este ciclo, essencialmente como se regula o ciclo sexual feminino. Nas questões que fiz, em que perguntei o que é que achava fascinante, alguém dizia que achava fascinante que a cor da mulher trabalhava como um relógio. E trabalha como um relógio e ainda mais fascinante porque há aqui 2 órgãos, essencialmente, que trabalham de uma forma sincronizada, mas desfasada no tempo. E são eles o útero e os óvulos, os ovários. Temos que primeiro perceber uma coisa. Para se formar um ser por reprodução sexuada tem que haver 3 condições. E as 3 condições são, primeira, a existência de células sexuais. Espermatozoides, no caso masculino, óvulos, no caso feminino. Depois, segunda condição, estas células sexuais têm que se encontrar. E ao encontro das células sexuais chamamos de fecundação. Depois, tem de haver um local onde esta célula que se forma
da união do espermatozoide com o óvulo se vai desenvolver. E aí, essa célula, a que chamamos de ovo, vai se desenvolver então no útero, que é o local do corpo da mulher preparado para o efeito de surgir por ali um ovo, ou seja, de ter havido a fecundação do óvulo por um espermatozoide que por lá se encontra. Então, o corpo da mulher prepara-se para este efeito. E prepara-se como? Indo aumentar a espessura do útero, de forma a que quando o ovo lá chegar, ele esteja pronto a recebê-lo. Ora, como o óvulo é libertado em média 14 dias depois de surgir, depois de começar a menstruação, e como ele vai demorar na média dos 5 a 6 dias até ir desde as trompas de falópio até ao útero, é aí quase uma semana depois da ovulação que o útero está na sua maior espessura, mais pronto para receber. Muitas das dúvidas que alguns alunos colocaram têm a ver com o que é o período fértil. O que é um período fértil? Vamos entender. O período fértil é quando é que é mais provável existir uma gravidez, se houver uma relação sexual. Quando é que é mais provável então? Ora, se prestaste atenção ao que eu disse que para haver a formação de um novo ser tem que haver estas condições, que é haver óvulos, haver espermatozoides e que eles se encontrem. Ora, o que nós sabemos é o seguinte: no corpo da mulher, os espermatozoides mantêm-se vivos em média 2 dias. O óvulo mantém-se vivo em média 3 dias. Então, vamos imaginar que a mulher que ovula no 14º dia a partir do aparecimento da menstruação, que aliás, como podem ver na figura 6 da página 207. Se teve relações sexuais 2 dias antes, quando libertar o seu óvulo, os espermatozoides ainda estão vivos, podem fecundar. Mas agora, há aqui um outro... Se teve relações sexuais no dia da ovulação, também pode haver fecundação. Se tiver relações sexuais 1 ou 2 dias depois de ter a ovulação, como o óvulo ainda está vivo, também pode haver fecundação e, portanto, ainda está no período fértil. Aqui, agora, ainda existe um outro fator que condiciona tudo isto, que é o ciclo da mulher não é sempre regular. Há alturas em que pode atrasar e há alturas em que pode adiantar. E, portanto, para fazer o cálculo do período fértil é preciso ter em linha de atenção esta variação. Se a ovulação ocorrer antes do dia 14, então todas as contas têm que se atrasar. Ou seja, se ela começava a ter hipótese de gravidez se tiver relações sexuais no 12º dia, agora é no 11º dia. Se a ovulação atrasar e em vez de ter no 14º dia for no 16º dia, como os óvulos permanecem 2 a 3 dias vivos, pelo 17º dia, 18º dia, ainda há hipótese de haver gravidez. Então, calcula-se o período fértil entre o 11º dia a seguir à menstruação até ao 17º dia, 18º dia a seguir à menstruação, como o período fértil. Não me alongo mais, os 5 minutos hoje viraram 8 minutos, eu peço-vos desculpa pelo aumento, prometo ser mais célere na próxima sessão. Até à próxima e bye bye.